E aí pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Nesse vídeo aí vou mostrar para vocês todo o processo que eu fiz para construir um carrinho bar. Então, de primeiro aí eu tô tirando o que eu não vou usar, né? Vou trocar essas rodinhas aí, que essa rodinha é bem feia, aquelas rodinhas de carrinho de feira, tanto que eu até quebrei uma, não tinha nem escolha se eu ia ou não usar. Ficou um pedacinho dela travado ali que não queria sair. Aproveitei e já cortei de uma vez, porque eu já ia fazer isso, né? Então aproveitei, aí eu vou pegar a outra estrutura, vou colocar em cima, cortar também para ficar do mesmo tamanho. Aproveitar esse momento que eu tô com a lixadeira, já tirar uns outros pontinhos ali de algumas coisas que estavam grudados de solda anterior, de alguma coisa. Troquei o disco o de corte pelo disco flap para começar o processo de lixamento. Então eu uso aí um disco de grão 80, vou lixando. Depois tirei os puxadores aí de madeira antigo que tinha. Essa estrutura ela tava meio torta, tá? Então acabei dando uma desentortada aí, aproveitando o chão da oficina que ele é bem nivelado. Eu já aproveitei e deixei tudo bem retinho. Só fui com o pé mesmo, com a força da mão, é um caninho bem fácil. Acredito que era alguma coisa de churrasqueira, né? Porque estava bem engordurado quando eu estava lixando. Após o lixamento aí com o disco flap, né? Fazendo o lixamento manual, uma lixa 120 para tirar os riscos mais grossos, né? Que o flap deixa e deixar uma superfície mais lisa e bem acabada aí para pintura. Então, assim que eu acabar de lixar, a gente já vai dar início aí à pintura. Lembrando, né, que ao fazer pintura usa aí máscara de proteção se você estiver num lugar fechado, né? Eu tô num lugar bem aberto, arejado, então por isso que eu tô sem. E já vou aproveitar e dar uma outra dica, né? Eu não só tenho essa etapa de pintura porque eu já estou usando um primer que dá acabamento, tá? Então eu fui na loja de tintas lá, o cara me indicou, gostei bastante, já usei em outros projetos, estou gostando de utilizar. Se quiser dar uma demão de outra tinta por cima, de outra cor, tudo bem. Como eu queria um acabamento preto, né? Um semi-brilho, nem tão brilhante, nem tão fosco, só no primer já ficou bem legal. Então eu fiz aí essa pintura com compressor, né, e pistola para dar um acabamento mais da hora. Depois eu peguei umas telas de pintura aí que eu também achei na rua, né? Tô desmontando elas, tirando toda a parte onde a gente usa para pintar. É um processinho bem chato, tá? Eu tô usando aí uma chave de fenda velha para ir levantando os grampos para depois tirar. Toma bastante cuidado nesse processo aí. Eu até recomendo usar luva, tá? Que a chave de fenda às vezes você tá pondo ali para fazer essa alavanca no grampo, ela pode escapar e dar no meio da sua mão. Eu já cansei de machucar minha mão com isso, mas eu já tô acostumado, então para mim nem ligo mais. Então aí tô tirando agora os grampinhos para jogar fora. Eu coloco aí tudo esses descartes de prego, parafuso, grampo, que eu não vou mais usar nessa lata aí. Eu vou juntando tudo, depois dá para levar no ferro velho e ganhar um troquinho. Então, tirei a tela de pintura aí. Ainda tem uns grampos que ficam embaixo aí nesses cantos para prender melhor. Então, tirei. A outra eu vou fazer a mesma coisa, porém não gravei. E aí eu coloquei um fundo de compensado, tá? Poderia ser uma madeira maciça, um conjunto de madeiras, poderia. Estou fazendo o recorte do excesso com a tico-tico, tá? Porque e depois eu estou passando a tupia para dar um acabamento melhor. Porque eu faço dessa maneira aí. A tico-tico para cortar o maior pedaço que der e a tupia quando a gente vai fazer esse processo que chama laminação, né? Que eu estou igualando tanto o fundo quanto a lateral, é interessante deixar o menos madeira possível. Ó, em alguns pontos que tem muita madeira, ela tá
queimando a madeira, né? Então eu coloquei aí, agora tô pregando, tá bom? Um pinador pneumático. Já tinha passado cola, sempre importante, tá? Uma junção entre duas madeiras, passa cola, que vai dar um acabamento melhor. Depois eu entrei num processo de lixamento, tá? Que vocês vão ver aí no vídeo que tem vários processos, tá? Então, dá para ver aí nessa peça que o fundo tinha algumas imperfeições, eu corrigi com uma massa para madeira. Tô passando, lixando aí tudo para deixar bem igual, né? Que às vezes nem a tupia mesmo consegue deixar tão igual quanto a lixa. Então, fazendo isso nas duas bandejas que eu tenho, que vai para esse barzinho, esse carrinho que eu tô chamando de barzinho, mas você pode pôr o que você quiser, tá? O carrinho é seu, você usa do jeito que você quiser. Então aí eu tô dando acabamento neles, fazendo aí o lixamento. Vou pegar a tupi agora com uma outra fresa, né? Naquele primeiro momento eu usei uma fresa rolamentada para igualar, e agora eu estou usando uma fresa também rolamentada, porém de arredondar, tá bom? Então, ó, lembrando do equipamento de segurança, tá? Principalmente óculos de proteção aí, se tiver uma máscara facial até melhor. Muita gente me pergunta, né? Ah, por que que você não usa luva, Danilo, para fazer isso daí? Máquina rotativa, pessoal, não se usa luva, tá? É muito mais perigoso você usar luva do que ficar sem. Então, assim, essa tupi aí, ela tá rodando a mais de 30 mil rotações por minuto. Então, se a luva enroscar, já era. Você quebra a mão, o dedo, tudo. Agora, se pegar o dedo ali, pelo menos, vai fazer um corte feio? Vai. Mas vai ser só o corte. Não vai ter quebrar nada. E uma coisa que eu gosto de falar: usem as ferramentas corretas para fazer os trabalhos. Não usem qualquer ferramenta. Então aí eu estou começando o processo de produção da rodinha. Tá? Tô aproveitando aí, ó, uma tábua de queijo que deu errada. Para quem gosta aí das minhas tábuas de queijo, entra lá no site, ajuda a gente comprando uma lá, vai deixar suas mesas postas aí bem mais chique. Então tô cortando aí com uma serra copo, bem grande, ela deve ter uns 13 centímetros mais ou menos, não lembro agora de cabeça. Então, lembrando, ó, prende bem a peça, tá? Porque é um corte relativamente difícil de fazer. Quanto maior for o corte arredondado, mais difícil é. Para dar um acabamento melhor e ser mais fácil até de tirar, vocês viram que eu virei a peça no final. Aí o que eu tô fazendo? É uma técnica que eu inventei, tá? Eu coloquei uma serra-copo dentro da outra. Peguei a grandona, coloquei uma menor, que eu quero fazer tipo uma marca no meio, como se fosse um levantado. E vocês vão ver que eu vou coloquei esses riscos, né? Fiz essa marca. E agora, com a tupia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um rebaixo, tá? De todos dos dois lados de cada rodinha aí. Então, estou fazendo esse rebaixo com a tupia. Para fazer isso, eu uso uma fresa reta e tem um jig que vem na tupia, um acessório ali, que ele já vai escorregando do lado da peça, ó. Você vê que eu vou rodando a peça com a mão facilmente e ele sai todo por igual, tá? Então é um processo para já deixar tudo por igual. Esse acessório aí eu aumentei com um pedacinho de madeira para deixar bem certinho para fazer isso, e eu já aproveito quando eu vou fazer minhas tábuas de carne. Então, ó, aí no detalhe para vocês como que ficou esse rebaixo, ó. Agora, voltando, né, para as rodinhas ainda, eu tô usando uma tupia de arredondamento, porque eu quero deixar elas com as bordinhas redondas, né, essas rodas, essas rodinhas aí parecer um pneuzinho mesmo. Tô fazendo aí nas duas rodinhas. Esses processos aí são para deixar um acabamento mais
bonito, tá? Então aí não deu para mostrar muito bem. Após esse processo todo da tupia aí de rebaixar, arredondar, eu dou uma lixada, tá? Aproveito para lixar mais uma vez essas rodinhas, porque como eu tô falando, o processo de lixa é extremamente importante, apesar de ser chato, tá? Ele dá um finíssimo acabamento aí. O que que eu fiz? Eu peguei essa roda, né? Dividi em determinados pontos ali e tô fazendo a furação. Aí vai outra dica, tá? Não vai com a furação até o final. Faz um pedaço, aí você vira a peça, ó. Ela, como essa fresa aí, essa broca tem uma pontinha, ela sai do outro lado. Então a hora que você fura, ela dá um acabamento melhor. Ela acaba não estourando a madeira. Aí agora eu tô fazendo, aproveitando aí para fazer o tingimento das peças, bom, das bandejas e das rodinhas. Tô utilizando um stem aí de tom que é embuia, tá? Aí vai do gosto da pessoa. Eu achei que a combinação de preto e esse tom de madeira ia ficar mais legal, tá? Então eu tô fazendo esse processo aí. Vou tingir todas as peças, porque é interessante que às vezes você pode usar algumas madeiras de tom diferente, né? E aí acaba ficando muito diferente se a gente só passar um verniz incolor. No meu caso aí eu usei, né? O compensado ele é feito aí com eucalipto e as bordas aí das telas são feitas de pinos. Então ele dá uma diferença de coloração. A hora que passa, esses tem tudo fica por igual, né? Então a rodinha eu fiz de pinos também. Então vai tudo ficar no mesmo tom. E logo mais à frente aí vocês vão ver eu fazendo o puxador, a alça do carrinho, né? O que vai usar para empurrar também em pinos. E aí também vou dar o acabamento aí com esse stem. Nesse momento aí eu estou fazendo a medição para fazer a furação da onde as bandejas vão presas, tá? Então é muito importante aí para você deixar todos com um distanciamento igual, né? Onde vai ficar cada parafuso, tanto em cima quanto embaixo. Eu estou usando aí uma ferramenta bem legal que chama punção. Ela deixa uma marquinha para broca não deslizar. Como é um ferro arredondado, é mais fácil de furar. Então aí estou fazendo a furação de todos os onde vai cada parafuso. Sempre importante, tá? Furar ferro, pessoal. Começa sempre com uma broquinha fina. Nesse caso aí eu já estava com a broca final, que era uma broca número 3, tá? Joga sempre alguma coisa para lubrificar. Aí no furo da rodinha, ó, eu comecei com uma broca um pouquinho mais fina, acho que era uma 5, e depois eu passei para uma 8, tá? Que isso daí ajuda você a não quebrar, não forçar a ferramenta, tá bom? E agora começa o processo de montagem, tá? Sozinho dá sempre uma dificuldadezinha. A gente tem que tentar ir equilibrando e ainda minha bancada é meio curta, né? Não dá para fazer muito bem aí, fácil, sozinho, mas eu consegui. Eu coloco esse EVA aí, que é um pedaço de tatame, em cima da banca aí, da bancada, pra não estragar, porque já tá pronto, né? Porque ó, já dá pra ver que tá quase no acabamento final, né? Então eu já tenho a estrutura de ferro pintada, as bandejas também já o acabamento. Então tô colocando aí todas elas certinho. Ó, nesse caso, pessoal, eu não furei, não fiz um furo prévio na madeira, porque o parafuso ele não ia entrar muito, tá? Então assim, ele ia entrar só um pedaço dele, e o pinus é uma madeira mole, então ele pode ir sem esse pré-furo. Aí eu estou usando alguns pedaços aí, algumas chapas de madeira para deixar tudo retinho, tá? Então, deixar tudo por igual. Dou uma conferida no esquadro aí para ver se está tudo certo e começo a prender o outro lado agora.
tá? Sempre confira as medidas. Então a dica número 1 de marceneiro, né? Meça 2 vezes, fure uma, para não estragar sua peça. Porque mesmo que às vezes fique escondido atrás do ferrinho ali, vai que aparece. Acabamento é de extrema importância, tá? Então dá trabalho realmente, não é um processo fácil, mas a hora que você chega no final, o resultado não tem preço. Então agora eu vou pôr as rodinhas, né? Coloquei uma só porque o processo é simples, só parafusar. Então ela tá rodando. Aí nesses ferrinhos tinha um furo, então eu coloquei um pedacinho de madeira aí, redondo, uma cavilha, cortei o excesso. Vou fazer isso dos dois lados. Então esse entrou um pouquinho mais justo, dou um acabamentozinho. Depois eu passo um stain da cor para ficar por igual. O desse lado aí ele entrou um pouquinho mais fácil, tá? Porque os ferrinhos, como eu achei essas estruturas na rua, às vezes elas não estavam tão perfeitas, mas no final ficou muito bom. Aí eu tô cortando, né, o puxador do carrinho. Então tô fazendo aí uma medida legal que vai dar para usar. Na serra circular, aí você corta a ponta para deixar um acabamentozinho melhor, que às vezes sempre tá tortinha. Eu gosto de colocar nesse acessório que você faz aí, né, o jig, como o pessoal gosta de chamar, que ele se chama trenó. Por quê? Ali vai ficar bem mais reto o seu corte. Depois fiz a furação aí da onde vai encaixar lá. Por sorte, esse ferrinho era a mesma grossura da broca, se eu não me engano, acho que de 15 milímetros. Então, um ferrinho redondo, uma broca de 15, deu certinho. Aí eu tô lixando também, né? Essa manopla aí, esse puxador. Tô dando o acabamento arredondado com a tupia, tá? Também para ficar bonito aí, fazendo isso em todas as pontas, tá bom? Então tomem cuidado, tá, gente? Tupia é uma ferramenta legal, porém bem perigosa aí. Tem que tomar um cuidadozinho aí para não escapar. Então fica sempre atento quando está trabalhando com essas ferramentas. Depois de arredondar, mais um lixamento aí com uma lixa 220 para dar um acabamentozinho já final na peça. Se você quiser deixar mais liso ainda, mas na 220 já ficou bem lisinha, pode subir para uma 320. Aí eu tô passando o stain também, ó, para igualar a cor de todo o carrinho. Passando em toda a peça aí, fica bem bonito. O stain ele tem uma vantagem do verniz, pessoal, que ele seca bem rápido, tá? Então, você passou uma vez, se deixou da cor que você quer, tira o excesso com pano. E aí eu coloquei então a manopla do carrinho aí, com um pouco de super cola, para ele ficar bem preso aí, limpa o excesso, tá? Senão estraga o acabamento. E tá pronto o carrinho.